Tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja ótimo. Então, o resumo de hoje é sobre radioatividade e a gente vai lembrar nesse resumo o conceito de radioatividade, as partículas e as leis radioativas, né? As leis das emissões das partículas. E vamos resolver questões Enem. Bom, então, olha, qual é o conceito da radioatividade? Né? A radioatividade é um fenômeno natural onde um átomo que tem um núcleo instável ele emite partículas para adquirir estabilidade. Tá? Então, a relação de partículas dentro do núcleo do átomo, vamos dizer, esse núcleo está muito cheio de partículas, e aí, para adquirir estabilidade, ele vai lá e coloca para fora algumas partículas, certo? Então, emite, a gente diz na radioatividade que ele emite partículas, emite radiação. Tá? Essa instabilidade pode ser causada também por um excesso de energia no núcleo. E aí, na emissão dessas partículas e através da emissão de ondas eletromagnéticas também ele adquire a estabilidade, né? Ele baixa o seu conteúdo energético. Tá? Extremamente importante também em radioatividade nós conhecermos as partículas e as suas características. Então, a partícula alfa é extremamente usada na radioatividade. Ela tem carga 2, que é aquele número atômico, né? Carga 2 e massa 4. A partícula beta tem carga -1 e massa 0. É o nosso elétron. A radiação gama não é uma partícula, é uma radiação, é uma onda eletromagnética de carga 0 e massa 0. O próton, que a gente já conhece, que tem carga 1 e massa 1. O deutério, que é um dos isótopos do hidrogênio. Tá? Ele está aqui porque ele costuma aparecer em algumas questões, então eu coloquei aqui para a gente dar uma lembrada. Tem massa 1, número atômico 1 e massa 2. O nêutron, a partícula conhecida do núcleo também, tem carga 0, massa 1. E o pósitron, que tem carga mais 1, né? E a massa 0. Tá? Então, todas essas partículas já apareceram em questões Enem. É importante conhecer as características de cada partícula dessa. É meio decoreba? É, eu sei que é, tá? Mas é importante conhecer. Bom, e aí, olha, o poder de penetração na matéria, né? Então, no geral, quanto menor a carga e a massa da partícula, mais ela consegue atravessar a matéria. Então, aqui a gente tem, por exemplo, olha, a partícula alfa que tem a maior massa, ela fica retida numa folha de papel. A beta já atravessa mais, né? E a radiação gama ela já consegue atravessar mais porque ela é uma onda eletromagnética. Repara que não tem carga e não tem massa, certo? Então, no geral, lembra, quanto menor a carga e a massa, mais você consegue atravessar a matéria. Né? Está baseado naquela lei básica da física de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Então é isso, tá? E aí, leis radioativas. Né? Então a gente tem duas leis na radioatividade, onde a gente tem a primeira, que é a lei de Soddy, sobre a emissão de partícula alfa. Então, quando um elemento de massa A e número atômico Z, ele emite uma partícula alfa, tá? Então, θ emite, quer dizer que saiu dele uma partícula alfa, o seu número atômico ele diminui 2 unidades e a sua massa atômica diminui 4 unidades. Esse elemento X ele vira um outro elemento, porque o seu número atômico modifica. Repare que no exemplo, olha, o urânio 92 de número atômico e de massa 235. Quando ele emite uma partícula alfa, o seu número atômico cai para 90 e a sua massa atômica cai para 231. Ele vira um outro elemento químico, né? Quem tem número atômico 92 prótons é o urânio. Quando ele emite uma partícula alfa, ele já deixa de ser urânio e vira aí o TH, que é o tório. Ok? Repara que e um raciocínio que a gente utiliza muito em questões também é a conservação das cargas e da massa. O que isso quer dizer? Repara que o somatório das cargas do lado dos reagentes antes da seta, que é 92, porque aqui só tem urânio, é igual ao somatório das cargas depois da seta, que aqui é a carga da partícula alfa, 2, mais a carga do tório, 90. Então, 2 com 90, 92. E a mesma coisa para a massa. Repara que a massa da partícula alfa, 4,
mais a massa do TH 231, esses dois somados dá igual a massa do lado de cá, né, do lado dos reagentes, que é a massa do urânio 235. Então esse raciocínio a gente utiliza muito em questões, certo? Bom, aqui temos a segunda lei da radioatividade, que é a lei de Soddy-Farrans-Russell, que trata da emissão da partícula beta. Então, quando um elemento X qualquer, de número atômico Z e massa A, quando ele emite uma partícula beta, sai do seu núcleo uma partícula beta, a sua massa não se altera, repara, continua a massa A, porque a partícula beta não tem massa, porém seu número atômico aumenta uma unidade. Então era Z, fica Z mais 1. Repara aqui no exemplo, o bismuto, número atômico 83, quando ele emite uma partícula beta, então θ, sai dele uma partícula beta, ele vira o polônio de número atômico 84. Aquele raciocínio do somatório das cargas, menos 1 mais 84, é igual ao número atômico do lado de cá, 83. E para a massa, a mesma coisa, a massa do bismuto é 210, como a partícula beta não tem massa, massa zero, então 210 com zero, 210, a massa se conserva também. Ok? Então, a gente utiliza esse raciocínio na resolução de questões de emissões radioativas, certo? Um dos fenômenos da radioatividade é a fissão nuclear, que seria a quebra de um núcleo por uma partícula. Então, esse exemplo que está aqui é a reação de fissão do urânio que acontece na usina nuclear, por exemplo, na usina de Angra, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esse átomo de urânio ele é bombardeado por um nêutron e forma dois átomos menores, forma mais 3 nêutrons e libera 4,6 10 a 9 quilocalorias por mol de urânio. Tá? Então, essa reação é importante porque ela é chamada de reação em cadeia, onde um átomo de nêutron, onde a reação em cadeia do urânio é assim esquematizada. O nêutron bombardeia, é arremessado. Então aqui a gente pode ver a reação em cadeia exemplificada. O nêutron bombardeia o átomo de urânio, ele se quebra, né, fissionado em dois átomos menores, no caso aqui o criptônio e o bário, e forma mais esses 3 nêutrons e libera lá aquela quantidade de energia. Esses 3 nêutrons vão poder bombardear outros 3 átomos de urânio, que de novo vai se quebrar em 2 átomos menores e gerar mais 3 nêutrons. Então repara que eu começo com um nêutron, formo 3, na próxima etapa eu já vou formar 9. Cada 3 desse aqui vai poder atacar mais 3 urânios, e aí o produto disso já são 27 nêutrons, que vão poder atacar mais outros 27 urânios, e aí na próxima etapa eu já vou ter 81, né? E sem falar que a quantidade de energia também vai tendo esse seu valor multiplicado. Então essa reação é uma reação que tem que ser controlada, porque senão você perde, né, o controle desta reação, e aí o que a gente tem como consequência são problemas graves, né? Como, por exemplo, explosão da usina e tudo, né? Então, essa reação já foi cobrada no Enem. É importante ter o entendimento do que acontece nesta reação, tá? O que possibilita, então, a reação em cadeia é a formação desses nêutrons que vão bombardear outros núcleos. E o outro fenômeno comum da radioatividade é a fusão nuclear. Nesse caso, fusão significa junção, né? Por exemplo, a reação que acontece no Sol, onde 2 isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, se juntam para formar um átomo de hélio e liberar o nêutron, né? Então, 2 átomos menores formam um maior e liberam também esta quantidade de energia, que é 1,7 vezes 10 a 12 joules por mol. Ok. Então, vamos fazer agora algumas questões Enem. Essa questão aqui é de 2015. Então, ele fala assim: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na... Então, dá uma pausa aí no vídeo para vocês poderem marcar, ok?
Então a resposta certa aqui, a gente tem a letra C. A fissão do urânio 235 na fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, né? Que foi o que a gente acabou de ver aqui, o que permite a reação em cadeia, a continuação da reação em cadeia, a formação desses nêutrons que vão bombardear outros átomos de urânio. Certo? Então aqui é a letra C. Parabéns aí se você acertou. A questão 2 do Enem 2012 fala: a falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois... Pausa no vídeo, para vocês darem uma lida aí e marcarem. Ok, então a resposta certa aqui, olha, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Então não é porque você, por exemplo, tomou, né, fez um raio-x que você ficou radioativo, né? Então o material ele foi esterilizado porque foi irradiado, né, com radiação, mas ele não ficou radioativo, tá? O que causa radioatividade é você ter o núcleo instável, e esse núcleo instável é que vai emitir radiação, tá? Você que foi irradiado não ficou radioativo por causa disso, ok? Então é um equívoco comum aí, que essa questão 2 do Enem abordou, né? Que a gente poderia dizer que é o entendimento do conceito do que é radioatividade, certo? Então parabéns se você acertou, vamos para a próxima. Então essa aqui é do Enem, PPL 2017. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Pausa aí. Então essa questão ela está trabalhando com esse conceito aqui, olha, da poder de penetração no corpo humano, né? No caso, quem tem maior poder de penetração seria a radiação que tem a menor carga e a menor massa, que é a nossa radiação gama, certo? Então a resposta certa aqui para essa questão 3 é a nossa radiação gama, que aqui está na letra C. Parabéns aí se você acertou, vamos para a próxima. Essa 4 é do Enem PPL 2018. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do TH 90230 é. Então repare que você tem o TH 90230, ele está emitindo uma partícula, liberando energia e está se transformando no Ra 226 e número atômico 88. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de inoxidável é O ou A. Pausa no vídeo para a gente ver que partícula é essa. Bom, então, olha, o raciocínio que a gente vai utilizar para resolver essa questão é aquela conservação das cargas e das massas. E a gente consegue descobrir essa partícula rapidinho. Então aqui, olha, o TH está virando o Ra 88226. Que partícula misteriosa é essa? Aqui eu vou chamar ela de X, certo? Então, olha, ela tem um número atômico e um número de massa. O que a gente falou é que as cargas se conservam. Então, 90
tem que ser igual a 88 mais essa partícula Z. Se você quiser equacionar, fica 90 igual a 88 mais Z. Tá? Essa conta é uma conta simples, tá? Eu estou colocando aqui com calma para a gente poder ver como resolve se fosse, por exemplo, uma conta um pouco mais complexa, mais difícil. Certo? Então 90 é igual a 88 mais Z, passa 88 para o lado de lá, fica 90 menos 88, o número atômico aqui é 2. Certo? E na questão da massa, a mesma coisa, né? 230 tem que ser igual a 226 mais essa massa A. Né? Dá para fazer de cabeça, né? Que número que mais 226 dá igual a 230? Ora, esse número é 4. Né? Se for uma conta um pouco mais complexa, é a mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui no cantinho. Ó, 230 vai ser igual a 226 mais essa massa A. Essa massa A vai ser 230. Jogo 226 para lá. Essa massa A é igual a 4. Então, olha, a partícula que tem carga 2 e massa 4 é a nossa famosa partícula alfa, que aqui seria a nossa letra A. Então foi isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado, que tenham lembrado aí sobre esses conceitos básicos de radioatividade, né, das emissões radioativas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.